Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, em comemoração ao aniversário do Liam, de 1 ano, eu vou contar um pouquinho pra vocês como que foi o parto dele. Eu tenho relato de parto de todos os meus filhos, no caso, Benjamin e Liam, aqui no canal. E não tinha feito ainda do relato de parto de Liam, porque quando ele nasceu eu tava num momento que eu não tava postando aqui muito no canal. Mas, como a gente tá comemorando 1 ano dele, a gente comemorou no sábado, na verdade, e aí eu soltei o vlog do canal, do aniversário dele essa semana, eu resolvi contar um pouquinho pra vocês como é que foi o dia do parto dele. E o parto dele foi um pouco diferente dos outros meninos, então vou contar pra vocês agora como é que foi o parto do Liam. Eu já contei aqui no canal que eu tive diabetes gestacional na gravidez do Liam. O vídeo com mais detalhes tá aqui nesse card, que eu conto como eu descobri, como que foi a minha experiência, o que eu fiz durante a gestação de diferente. Mas eu tive que fazer alguns acompanhamentos, tive que fazer uma dieta. E a primeira coisa que o meu médico disse pra mim é que eu não poderia entrar em trabalho de parto. Mas assim que descobri a diabetes, meu médico já tinha dito de cara que eu não poderia ter um parto normal, porque eu não poderia esperar muito. Não poderia esperar até as 40 semanas pra poder entrar em trabalho de parto. Mas isso também não foi, assim, uma questão, porque como é meu terceiro filho, e eu tive o meu filho menos de 2 anos, eu tinha tido o Noah menos de 2 anos de uma cesárea, não era recomendado eu fazer um parto normal mesmo, porque foi pouco tempo entre uma cesárea e outra, e tinha 2 cesáreas anteriores, né? Que é de Benjamin, a de Noah, e pouco tempo entre elas. Então já não era recomendado ter um parto normal, e aí eu iria ter um parto cesárea, certo? E também não poderia esperar até as 40 semanas. Teria que chegar no máximo até 38, porque depois disso fica mais perigoso, seria perigoso pro bebê crescer muito, ia ser perigoso pra mim ter hipertensão. Então eu sabia que a minha gestação ia terminar com 38 semanas. Beleza. E aí, como eu já sabia disso, fui trabalhando isso na minha cabeça e tal. Quando foi chegando perto do finalzinho da minha gestação, o meu médico fez uma operação. O médico que estava me acompanhando a gestação toda, o Dr. Vandelson, durante a minha gestação, assim, lá pelo 4º, 5º mês, ele teve um acidente no joelho, jogando bola com o filho dele, ele teve um acidente no joelho, ficou fora um tempinho. E aí, no consultório que ele atende, tinha outra médica. Esqueci o nome da médica. Mas tinha outra médica atendendo lá, e aí ela me acompanhou nesse mês, enquanto ele estava fora. Mas ele voltou e me atendeu normal. Só que quando tava chegando no finalzinho da minha gestação, ele disse que ia ter que fazer uma cirurgia nesse joelho. E aí ele não ia poder fazer meu parto. Isso pra mim foi o fim, sabe? Mais tarde eu percebi que foi o cuidado de Deus comigo, sabe? Mas na hora que eu recebi essa notícia, eu fiquei muito mal, porque, poxa, o médico que me acompanhou a gravidez toda, que cuidou da minha diabetes, não ia poder fazer meu parto, não ia me acompanhar no meu parto. Então, foi assim, e foi tipo 2 semanas antes do meu parto, isso, tava com 36 semanas, quando ele disse que ia operar e aí eu ia ter que procurar outra médica. Claro que ele me indicou, inclusive me indicou essa médica que eu já tinha me consultado no comecinho da minha gestação, e me indicou outra também. E as 2 médicas são muito parceiras dele, elas geralmente operam junto com ele, então eram médicas de confiança que ele tinha me passado. Mas não era o meu médico que estava me acompanhando, né? Então eu fiquei bem mal. Aí essa médica que já tinha me atendido antes, eu preciso lembrar o nome dela, peraí. Olhei aqui na minha colinha, doutora Gláucia. Então, essa é a doutora Gláucia que atendia no mesmo consultório que ele, que eu fui quando eu tinha 4, 5 meses de gestação. Eu não tinha gostado muito da consulta com ela, sabe? Ela era muito simpática, muita coisa, mas ela foi falando algumas coisas que foi me irritando, sabe? Tipo assim, 3 filhos, então tá na hora de ligar, né? Pode ter mais filho não. Eu detesto médico que faz assim. Detesto médico que dá opinião na vida pessoal do paciente. Então eu não tinha gostado muito do comentário que ela tinha feito. Então eu falei assim, não vou fazer com ela, não quero fazer com ela. Vou fazer com a outra médica que ele tinha me indicado. Mas essa outra médica também tinha um problema. Ela tinha acabado de ter bebê. E ela tava voltando da licença dela. E eu precisava marcar uma consulta com ela, porque eu precisava conhecer ela para depois fazer o meu parto. E aí não tinha como marcar essa consulta porque ela ainda estava de licença. Então, e o meu médico tinha garantido que ela poderia fazer. Então eu falei assim, não, seja o que Deus quiser, entrega na mão de Deus, eu vou fazer com a doutora Gláucia. E aí eu fui numa consulta com ela com 38 semanas, com 37 semanas, na verdade.
numa segunda-feira, 37 semanas. Eu completava a semana na quinta, ou seja, eu completava 38 semanas na quinta-feira. Então eu fui na segunda-feira, conversei com ela, expliquei a ela a minha situação da diabetes gestacional, expliquei que o médico tinha dito que eu não poderia passar das 38, então ela falou assim, então pronto. A gente faz essa parte na quinta-feira, que é o dia exatamente que você está fazendo 38 semanas, e aí a gente faz. Aí, como eu tava tomando insulina nessa época, eu não podia ficar muito tempo em jejum, né? Porque a minha insulina ia lá embaixo e eu passava mal, ficava com hipoglicemia. Eu dava hipoglicemia se eu ficava muito tempo sem comer. E pra você fazer cesárea, você precisa de 8 horas de jejum, né? Aí ela foi super simpática, super solícita, falou assim, olha só, eu falei pra ela qual hospital eu queria fazer no parto, né, que é o mesmo do Noah, queria fazer no mesmo hospital. Ela falou assim, olha, a gente conversa com o hospital pra você se internar na quarta-feira à noite. Aí você se interna na quarta-feira à noite, umas 10 horas da noite, dorme, e no outro dia de manhã, às 6 horas da manhã, faz seu parto. Por quê? O momento que você é pra você estar em jejum, você tá dormindo, e aí você não sofre muito, entendeu? Então você dorme lá, aí acorda de manhã no outro dia, você já vai falar. Se você não quiser dormir, tudo bem, mas é bom você estar lá às 6 horas da manhã. Eu disse, não, muito melhor eu dormir lá, porque se eu fosse fazer cesárea às 6, eu teria que estar lá no hospital às 4. Então, onde é que eu ia dormir? Então foi isso. Eu fui para o hospital na quarta-feira, 10 horas da noite, dei entrada no hospital e tal, e fiquei internada. Vou deixar passando de algumas imagens que eu gravei, que na época eu gravei um vlogzinho pro TikTok. Mas por causa da situação que vocês vão entender mais pra frente, eu acabei não postando. Mas eu gravei, tem registrado o dia do meu parto. Então, na quarta-feira, eu amanheci chorando demais, porque eu ia me separar dos meninos. Minha mãe estava em casa, aqui em casa. Meu avô estava aqui em casa, estava recebendo visitas. Então os meninos nem perceberam que eu tinha ido embora, que meu marido tinha ido embora. Mas eu chorei muito na quarta-feira, porque eu ia me separar deles. E a gente foi, 10 horas da noite a gente foi pro hospital. E aí eu me internei. E aí aquele nervosismo, né? Porque quem me acompanha aqui desde a gravidez do Noah, que eu fiz os diários de gestação, sabe quão pavoroso pra mim é a cesárea. Eu morro de medo da cirurgia. Então, eu basicamente não dormi. Eu fui pro hospital só pra ficar lá mesmo, pra tá pronta, né? Mas, assim, foi muito difícil a noite. Muito difícil, assim, pensando, meu Deus, amanhã eu vou fazer cirurgia, amanhã eu vou fazer cirurgia, amanhã eu vou fazer cirurgia. E, assim, na minha cabeça, o meu medo da cirurgia era só que acontecesse alguma coisa comigo. Eu morria de medo de acontecer alguma intercorrência ali, uma coisa durante a cirurgia comigo, ia acontecer alguma coisa comigo, e eu morresse, e eu tenho 2 filhos, ia ter o recém-nascido. Isso era na minha cabeça, sabe? Alguma coisa acontecer comigo. Eu nunca passou pela minha cabeça acontecer alguma coisa com meu filho. E foi isso. Dormi lá, né? Aí no outro dia, quando foi 5h30 mais ou menos, eu acordei. Minha médica, das 3 cesáreas, a única médica que chegou lá no horário foi a doutora Glaucia. Ela chegou certinho no horário. Quando foi 6 horas, já tava toda prontinha já tomado banho, botado aquele meu roupãozinho. Eu tinha toda instrumentada já, ela chegou, falou comigo lá no quarto sobre coisa, perguntou se eu tava me sentindo bem e tal. Esse parto foi o mais diferente dos 3, por mais que foi uma cesárea, foi um parto, assim, que eu aproveitei. Não sei se foi porque desde o início eu já sabia que eu fazia uma cesárea, então eu fui 9 meses preparando minha cabeça pra cesárea. Na de Benjamin eu esperava o parto normal, o de Noah também. Eu queria o parto normal, eu esperei até o último segundo pelo parto normal. O de Liam não, eu já sabia desde o início que eu ia ter um parto cesárea, então eu tive mais tempo de preparo. E aí eu fiz um plano de parto, eu disse o que eu queria que acontecesse comigo na hora do parto, né? Eu queria ver o meu filho nascer, eu queria que ele fosse amamentado assim que ele nascesse. Então eu passei isso pra médica, a médica passou isso pra coisa, e toda minha vontade foi acolhida. Foi a primeira vez que eu vi um bebê sendo retirado da minha barriga. E foi assim, emocionante. Eu chorei na sala de cirurgia, eu nunca choro. Porque das outras gestações eu não chorei. Eu não sei se eu tava tão nervosa com o negócio que eu não consegui viver a emoção, sabe? Mas eu tava bem mais tranquila dessa vez, e eu chorei vendo Liam nascer. Sendo tirada da minha barriga, sabe?
E eu fiquei assim, meu Deus, isso tá acontecendo. Eu chorava pensando lembrando meu filho. Finalmente a gente se conheceu, finalmente se saiu na barriga. Depois de tanto perrengue que a gente passou na gestação, você tá aqui. Foi o primeiro indício que as coisas não estavam bem. O Liam tava bem roxinho. Só que Noah também nasceu roxinho. E eu fiquei meio preocupadinha assim, porque ele tava roxinho. Mas a médica disse, não, tudo certo. Ele nasce roxinho assim mesmo, mas tá tudo certo. Levou ele pra limpar, e aí Noah, no caso, né, voltou pra mim e ok. Só que o Liam nasceu muito roxinho, muito roxinho. Aí, eu não sei se foi Deus, se foi eu, que quando eu vi ele roxinho daquele jeito, eu pensei assim, foi igual o Noah, nasceu roxinho, mas vai ficar tudo bem. Aí, beleza, vi ele nascer, vi ele sair de mim, me mostrar, assim, ele chegou bem perto de mim, tiramos foto e tal, não sei o quê. Aí levaram ele pra fazer aqueles procedimentos, né, de limpar, de coisar. E ali, nesse negócio, eu já comecei a sentir todo mundo da sala meio preocupado com a situação, sabe? O meu anestesista foi excelente, ele que tirou as fotos do meu parto, ele que ficou comigo o tempo todo conversando comigo, ele percebeu que eu tava muito nervosa, então, tipo assim, o tempo todo ele me acalmando, conversando, fazendo piada, eu ali toda aberta e rindo, meu marido rindo, sabe? Então, assim, ele tentou me tranquilizar o tempo todo, mas eu percebi que toda a equipe médica estava meio que ali. Uma coisa que eu percebi foi que Júnior não foi direto pra lá, porque geralmente o que eles fazem? Eles tiram o bebê, vão lá fazer os procedimentos, mas o pai vai junto pra poder ver fazer os procedimentos, pra tirar fotos, essas coisas. E eles não permitiram que Júnior fosse. Júnior ficou comigo o tempo todo. Aí... Mas assim, na minha cabeça, eu tava percebendo isso, mas eu tô, tá tudo bem. Porque o meu medo era acontecer alguma coisa ali comigo, né? Deu um ataque de ansiedade, alguma coisa ali, mas eu tava tudo bem. Aí, beleza. Aí o anestesista ficou conversando comigo ali e tal, não sei o quê. Aí até que falou assim, o anestesista falou assim, pai pode ir aí? Pode ir? Aí a médica, a pediatra, né, que tava cuidando dele, falou assim, pode, pai pode vir. Aí Júnior foi. Nisso que Júnior foi, eu fiquei sozinha lá, né? Pensando, meu Deus, o que tá acontecendo com meu filho? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E Júnior lá. Tirou foto e tal. Ele foi lá, tirou foto, depois ele voltou pra me contar o que tá acontecendo. Aí ele falou assim, olha, Liam nasceu um pouco cansadinho, um pouco roxinho. Ele vai precisar ir pra UTI, só tomar botar uma máscarazinha de oxigênio um pouquinho, vai ficar um pouquinho lá no UTI, mas depois ele vai voltar pro quarto. Aí na minha cabeça eu fui fazendo outra associação. Benjamin nasceu de 37 semanas e também foi pra incubadora quando nasceu. Não foi pra UTI, mas foi pra incubadora. Eu achei que ia acontecer a mesma coisa com o Liam. Ele ia pra incubadora, ficou um tempinho lá na máscarazinha e depois ia voltar pro quarto. Aí eu falei assim, tá bom. Aí ela trouxe ele pra mim, enrolou ele no coisinha e tal. Ele veio perfeitinho, não tava mais roxinho ainda. Aí enrolou ele todinho, foi quando eu tirei a foto, né, do nascimento com ele, eu vi ele, encostei na pelezinha dele, e aí depois eu tirando foto, e eu percebi a urgência da pediatra em tirar ele dali, pra levar ele pra UTI. E aí ele foi embora ali na UTI, eu fiquei na sala, meu marido ficou o tempo todo comigo, graças a Deus, me acalmando e tal. Aí os médicos falaram, não, ele vai só pra UTI, ficar só um tempinho, ele já tá com você. E eu, beleza. Não fui pra sala de recuperação, foi assim, excelente pra mim. Eu fiquei só na sala de cirurgia. Da sala de cirurgia eu fui direto pro meu quarto. Nisso tudo, meu marido tava sempre comigo. Então, tipo assim, pra mim foi excelente. O meu psicológico foi excelente. Eu não ter passado esse tempo sozinha lá na sala de recuperação. E aí eu fui pro quarto. Aí no quarto começou a tortura. Só de falar, eu já lembro dessa coisa. Porque eu fiquei lá, sendo deitada, né? Em posição reta, você não pode levantar logo no início. Toda vez que a porta abria, eu pensava que era uma enfermeira trazendo meu bebê. E meu bebê não chegava. E sempre bem solícito comigo, tentando me acalmar. Veio uma médica, vem ver como que tava e tal. Aí ela falou assim, olha, bota a roupinha dele aqui no carrinho, porque já eles chamam e eles pedem a roupinha, porque lá ele só tá de fraldinha, né? Então, ele tá só de fraldinha, né? Então ele vai pedir a roupa pra botar ele pra trás do quarto. E aí a gente botou
no bercinho dele ali vazio, botou a roupinha dele, que era pra ele usar a primeira roupinha dele pra depois que fazer a barriga, ele botou ali e ficou esperando. E ficou esperando. E ficou esperando. Aí meu marido foi na UTI, ver como que ele tava. E ele tava lá, com a máscara de oxigênio, muito agoniado. Muito agoniado. E não sabia o que ele tinha. Desconfiava disso, desconfiava daquilo, mas não sabia o que ele tinha. E eu fiquei o dia inteiro esperando ele chegar no meu quarto. Esperando ele chegar no meu quarto, toda vez que abria uma porta, eu achava que era uma enfermeira trazendo ele, porque na minha cabeça não ia me ligar pra botar a roupa, não. Pra mim, eles iam trazer direto, de fraldinha e tudo. Toda vez que abria a porta, eu achava que era ele. Aí, quando foi de tarde, umas 4 horas, eu levantei. Porque eu tava deitada, não podia não estar. Eu comecei a sentir a minha perna voltar e tal, até que a enfermeira veio. Eu consegui levantar, troquei minha roupa e aí eu fui ver ele lá na UTI. Foi desesperador. Ninguém tá preparado pra isso. Ninguém tá preparado pra ver. A gente tá preparado pra ir pro hospital, ter o parto, levar o bebê e ficar com você, né? Pra sempre. Mas ninguém tá preparado pra uma UTI. Aí eu fui lá, ele tava dentro da incubadurazinha dele, tava muito agoniado com um negocinho aqui. E eu percebi, depois que eu fui na UTI, eu percebi que ele não ia voltar pro quarto hoje. Ele não ia pro quarto hoje. E comecei a me preocupar de que ele não iria tão cedo. E aí eu deitei pra dormir. Porque eu tava muito cansada, né? Tinha acabado de passar uma cirurgia, não tinha dormido no noite seguinte. Eu pensei, não, vou deitar e vou dormir. Tentei dormir, né? Porque no hospital a gente não dorme, né? Tem muita gente entrando e saindo do quarto, botando remédio, não sei. Enfim. Quando foi na sexta, a UTI ela não abre de manhã na sexta-feira. Então eu tinha que esperar até o meio-dia para poder ir lá ver ele. E aí eu fui lá. Quando eu fui lá, eu tava na porta. Aí a médica falou assim, você é mãe de quem? Porque assim, ela conhecia todo mundo lá, né? Meu filho tinha acabado de chegar. E eu não tinha muito ido lá, quem tinha ido lá era mais meu marido. Aí ela falou assim, você é mãe de quem? Aí eu falei assim, sou mãe do Liam, que entrou aqui ontem. Aí, pausa. Antes disso, eu vi um aparelho entrando na sala. Um aparelho bem grande entrando na sala. Eu falei, meu Deus, que esse aparelho é pra Liam? Beleza. Aí eu deixei ela conversar com todas as mães que estavam lá. E eu fiquei por último, né? Aí até que ela olhou pra mim e falou assim, você é mãe do quem? Aí eu falei, sou mãe do Liam. Aí ela, olha, o Liam deu um trabalhinho pra gente essa madrugada. Ele deu uma piorada e a gente precisou sedar ele. Deixar ele sedado. E aí pediu a máquina agora pra fazer um raio-x pra gente descobrir o que tá acontecendo com ele, porque a gente não sabe. Aí eu falei assim, ele vai fazer o exame agora? Ela vai. Eu falei assim, tá, então eu vou voltar pro quarto. Aí eu voltei pro quarto. E meu mundo desabou ali. Desabou. Não era mais grave do que eu pensava. O que era comigo. Aí eu chorei muito. E ele o tempo todo, uma rocha, né? Tentando me fazer bem. Eu pensei, olha, você precisa ir atrás da notícia dele, porque eu não tenho condições, eu não tenho psicológico pra ir lá. Eu vou lá quando tiver tudo bem. Mas eu não tenho psicológico pra ir. E aí, eu esperei um tempinho do exame, né? Não sei se eu voltei lá depois. Não, acho que eu entrei. Eu cheguei a entrar. Ela me levou lá. Eles estavam preparando a máquina de raio-x, mas ela me levou lá. E aí ele tava dormindo, tava mais tranquilinho, tá sedadinho, dormindo. E aí tava com um tubo na boca. Tava entubado. Foi terrível ver ele daquele jeito. É por isso que eu desabei também. Ele tava entubado. E aí pronto, né? E lá eu desabei, eu percebi que ele não ia chegar tão cedo. Foi quando a gente não tinha contado pra ninguém ainda realmente o que tinha acontecido. Foi quando o Júlio contou para nossas mães
que tava acontecendo e que ele tava no UTI, que ele não ia sair tão cedo dali. A gente precisava descobrir o que tava acontecendo com ele pra poder tratar ali. E aí minha avó foi visitar a gente, a minha mãe depois foi visitar a gente com a minha sogra. E Deus foi dando força, porque por mim eu queria desabar ali, me enrolar naquela manta e nunca mais sair, sabe? Aí a gente ficou fazendo essa questão de junho, ia lá primeiro, recebia notícia, sabia como ele tava, dependendo do quadro eu ia, porque eu não tinha, quando eu ia pouco ainda, porque eu não podia pegar ele no colo. O máximo que eu tocava era a mãozinha dele, eu fazia isso, o pezinho dele. E ver naquela situação um monte de máquina pitando, pra mim, quando eu entrava naquele quarto, era a máquina do meu filho que tava tocando, porque tinha um monte de bebê lá também, né? E pra mim, uma catástrofe ia acontecer, uma máquina daquela ia pitar e eu ia ver meu filho morrendo na minha frente. Essa era a sensação que eu tinha quando eu entrava na UTI, sabe? Então ele ia lá primeiro, sondava como é que tava, e depois, sabe? Depois desse raio-x, a gente descobriu que ele estava com hipertensão pulmonar. Que é isso? Quando o bebê tá na barriga, ele tem uma pressão aumentada, a pressão pulmonar aumentada. Só que quando ele nasce, essa pressão se regula, certo? Ela já fica normal. O que aconteceu com o Lia é que essa pressão ela não se como é que se diz? Ela não se regulou, ela continua alta. E aí a tensão pulmonar, a pressão pulmonar alta, a pressão, como é que se chama? A pressão normal que a gente mede, né? Essa pressão tava baixa, caía. Então elas são inversas, né? A pressão pulmonar tá lá em cima, a pressão, essa que a gente mede assim, nos pulsos, tava baixa. E você sabe que pressão baixa é ruim, né? Então, tipo assim, era isso que tava acontecendo com ele. E aí o tratamento seria ele ficar na coisa mesmo, só que não tava chegando o oxigênio por aqui. Então por isso que entubaram ele, para que fosse direto no pulmãozinho dele. E ele tava necessitando muito daquele oxigênio. Tipo, o oxigênio dele tava quase em 100. E isso é muito perigoso, porque praticamente como se o pulmão dele não estivesse funcionando, entendeu? Então tava dando muito oxigênio pra ele. Então, foi isso que aconteceu enquanto a gente estava no hospital. Primeiro a gente não sabia o que ele tinha, até a gente descobrir que tinha hipertensão pulmonar e até começar a tratar essa hipertensão pulmonar. E aí eu entrei na quinta-feira, né? Foi o parto na quinta, na sexta-feira foi essa piora. No sábado seria o dia que eu teria alta. Minha médica foi lá falar comigo e aí contei pra ela que estava acontecendo a situação e ela falou pra mim, olha, você não pode ficar aqui. Ele vai ficar na UTI, ele não vai sair hoje, não vai sair amanhã, ele vai ficar na UTI e você vai ter que ficar voltando pra cá. O que eu posso fazer pra você é ficar mais um dia, você vai ficar aqui até o domingo. Eu falei, ótimo, doutora, pelo menos um dia pra mim já tá ótimo. E aí no sábado mesmo eu já comecei a receber muitas orientações, veio uma pessoa do banco de leite, me orientou a fazer a ordenha do meu leite para oferecer pro Linha, via sonda. E aí foi isso que eu foquei. Naquele momento eu foquei em produzir leite, porque eu sabia que meu leite era forte e meu leite ia ajudar ele a se recuperar mais rápido, né? Então no sábado foi umas 4 horas, eu fiz a primeira ordenha. E aí depois eu fiquei lá, de 3 em 3 horas eu ia lá, ficava coisa. No começo eu saí bem pouquinho colostro, depois foi saindo mais. No domingo eu fiquei só fazendo isso. E aí no domingo foi o dia da gente ir embora. Terrível, terrível. O que a gente entrou no hospital, a gente falou, nossa, a gente tá entrando 2, vai sair 3 pessoas. E aí no domingo a gente saiu só em 2. Foi a pior sensação da minha vida, sabe? Depois da notícia da morte do meu pai, eu acho que esse foi o momento mais triste pra mim. Foi sair do hospital sem o meu filho. E ainda naquela manhã eu tinha conversado com a chefe da UTI. E ela disse que ele não estava melhorando. Eles estavam fazendo todas as questões de tratamento com ele e ele não estava apresentando melhora. E aí eu saí do hospital ainda com essa notícia que ele não estava apresentando melhora. E ela disse que ia começar um remédio com ele, intravenoso, que ainda não tinha começado.
Aí a gente foi embora sábado à noite. No sábado, no domingo à tarde, depois do almoço. Foi terrível. Eu chorei o caminho inteiro de volta pra casa. Inteiro. Cheguei em casa, o alívio por ver os meus filhos, ver Benjamin e Noah. Mas também ver as perguntas, né? Cadê o bebelinho? Você não trouxe o bebelinho? Por mais que minha mãe e minha sogra tivessem conversado com eles, né, no caso, eles não entendem, né? Então, quando eles me viram sem barriga, cadê o bebelinho? E aí um show e tal. A partir de segunda-feira começou a nossa saga de ir pro hospital. Graças a Deus, o emprego do meu marido deixou ele ficar em casa enquanto o Liam tava na UTI, nessa primeira semana. E aí a gente ficou indo pro hospital manhã, tarde e noite. E a gente via Liam e eu tirava leite. Então, tipo, eu ia direto pra salinha de leite, pro banco de leite, tirava o meu leite e Juninho ia lá pra ver ele. Via, pegava notícia dele. E na segunda-feira mesmo a gente já começou a ver melhora nele. Ele começou a ficar melhor e tal. E nessa primeira semana foi quando o milagre aconteceu. Que a gente saiu no domingo com ele entubado, sem melhora. Quando chegou na segunda, ele já tá. Então na terça-feira ele já tava sendo retirado da intubação. Já tava só com um negocinho assim. Foi tirado a sedação dele primeiro, foi tirado da intubação. Eu peguei ele no colo pela primeira vez. Foi a melhor sensação do mundo. Eu peguei ele no colo pela primeira vez, senti ele tertinho de mim. E eu fui tirando leite e foi isso. A primeira semana foi essa recuperação dele. Na segunda semana, na terceira, acho que ficou quase 4, né? Então na segunda e terceira semana foi a luta pra ele aprender a mamar, porque ele tava cansando. Então ele ficava muito, eu mexia um pouquinho dele, ele ficava cansado, sabe? E aí pra mamar demanda muito esforço, né? Então foi essa de oferece o peito, ele cancela o peito. Então esperava mais um pouquinho, mais uns tempinhos, 2 dias. Oferecia o peito de novo. Até que nos últimos dias eu tava indo lá, passava o dia e dava dando mamar ele todos os dias. E aí eles ficavam observando se ele tava cansando. E aí ele me cansando. Até que no dia 4 de abril, acho que foi 4 de abril, 4 ou 2, não lembro, vou botar aqui a data. Eu fui pra lá, pro hospital, meu marido tinha voltado a trabalhar nessa época. Eu fui pro hospital, passar o dia lá. E aí, na primeira vez que eu dei o mamar ele, aí a enfermeira falou assim, olha, eu acho que ele já tá pronto pra ir pra casa. Eu tinha tirado as medicações dele, tava tudo certinho, mamando direito. E ela falou assim, eu acho que ele já tá pronto pra casa. Aí, o quê? Aí eu dei mamar ele, aí ia ter uma reunião no setor, né? Com a chefe a médica-chefe da UTI, eu saí da coisa e fiquei no corredor, esperando a reunião terminar pra poder voltar pra lá. Aí ela me encontrou no corredor, a médica responsável pela UTI, e falou assim, olha, o quartinho dele tá pronto? Aí eu falei assim, tá. Aí, porque ele vai pra casa hoje. Nossa, que felicidade eu ouvi isso, ele vai pra casa hoje. Aí eu liguei pro marido, falei assim, amor, vem buscar a gente, porque a gente vai pra casa hoje. A gente vai pra casa hoje. E aí largou o louco do trabalho dele, foi no hospital, pegou a gente e finalmente saímos nós 3 do hospital. Ai, finalmente eu posso Nós tirar 3 uma foto juntos, do meu filho. saindo, ele ia vir pra casa, conhecer a família dele, conhecer os irmãos, conhecer a avó. E aí, desde esse dia, a gente nunca mais teve nenhuma intercorrência em relação a essa enfermidade dele. Claro que cada gripezinha que ele tinha, cada espirro que ele dava, a gente corria pra emergência achando que tinha alguma coisa a ver, mas não tinha nada. Fizemos acompanhamento com a pediatra também, nada. E hoje em dia tá aí, 1 ano, aprontando, vocês veem no vlog quanto que ele apronta, né? Então, assim, foi um milagre na vida dele. A gente saiu do hospital desacreditado, mas Deus operou um milagre livremente na vida do Liam e hoje estamos aqui, comemorando 1 ano com ele e mais muitos anos que virão pela frente. Isso, esse foi o relato do parto de Liam, mais o relato dos 19 dias, assim, por cima do que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado desse relato. E se você caiu de paraquedas aqui no canal,
não é inscrito, se inscreva, deixa o like. E a gente tá na luta pra chegar aos 1000 inscritos, que é o meu sonho desde que eu abri o canal. Então, se inscreve aqui no canal, manda esse vídeo pra uma pessoa que você sabe que vai gostar do conteúdo aqui, que é um conteúdo de maternidade, de mamãe que estuda. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!